Olá, galerinha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tranquilos? Então, vejam só. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar o livro de vocês na tela para ficar, né, que vocês acompanhem aí melhor. Deixa eu crescer aqui rapidão. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Se cuidando direitinho? Se protegendo? É muito importante. Então, vejam só, no livro de vocês, vocês vão abrir aí na página 34. Nossa aula de hoje vai da página 34 até a página 37. E o nosso tema é orientação e localização no espaço geográfico. Tema muito fácil, né? E aí vocês vão acompanhando com o livro, facilitando muito a vida de vocês. A mensagem de hoje é o quê? Foco, compromisso, determinação, foquem nos estudos, acompanhem todas as videoaulas, façam todas as atividades, que é muito importante. E aí nós vamos iniciar a nossa aula de geografia. Vamos lá? E acompanhem aí no livro de vocês, né, no material. Então, nós temos vários e vários mecanismos, né, de orientação do espaço geográfico. E aí vocês vão conhecer agora alguns desses mecanismos. Então, quando a gente quer se orientar no nosso dia a dia, nós temos, né, o nosso próprio corpo. Nós temos a frente, atrás, a direita, a esquerda, para cima, para baixo. Quando você diz assim, eu quero ir na casa de Jona, e diz, olha, é lá na frente, lá atrás da igreja, lá, sempre nós não utilizamos, né, esses termos. Isso é localização, isso é orientação. Só que uma orientação mais popular, mais simples, né? Um jeito mais de falar mais simples. Atrás de lá da igreja, atrás de lá do Banco do Brasil, atrás de lá do Banco do Brasil, lá na frente do Banco do Brasil. Então, são orientações, termos simples que orientamos. Isso são alguns exemplos, certo? De orientação. E aí nós temos vários e vários outros meios, né, de orientação. E nós temos uma referência que sempre foi utilizada, é a orientação observando os astros. Então, os seres humanos acabaram, né, percebendo que era possível, né, se orientar em espaços diferentes e observando os astros. Então, atualmente, além da observação dos astros pelos navegadores, as grandes embarcações contam com equipamento tecnológico de orientação. Então, aqui, né, é um exemplo de orientação pelos astros, que ele coloca, que é o quê? Como é essa orientação pelos astros? Era orientação observando os corpos celestes, os planetas, as estrelas e os cometas. E hoje nós observamos o quê? Uma evolução, certo? Nesses meios de orientação. O passar do tempo, né? A tecnologia ela vai se modernizando e vai surgindo vários equipamentos bem modernos que facilita bastante essa orientação. E aí eu dou como exemplo o GPS. O GPS hoje as pessoas usam, né, no próprio celular, coloca lá, né, a informação, nome da rua, e aí o GPS vai lhe dizendo todo o trajeto. Vire à direita na rua tal, vire à esquerda na rua tal. Então, vai facilitando bastante, né, a vida das pessoas. Então, página 34. Vamos para a página 35. Abrindo aí o livro, todo mundo aí acompanhando certinho. Orientação pelo Sol. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse aço surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, aproximadamente nas mesmas direções todos os dias. Então, com base nessa observação, foi determinado um conjunto de pontos de orientação, chamados os pontos cardeais. Nós temos os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. E aí nós vamos conhecer agora, né, os pontos cardeais. Então, a direção do Sol ao nascer ficou determinada como qual é o lado, né, qual é a posição que o Sol nasce? É o lado leste.
né? O sol nasce no lado leste, que significa o quê? Nascente. Ah, que é o lado, professora, que o sol nasce, pronto, o lado leste, e que significa nascente. E aí, onde o sol se põe? Já ouviram falar? Ah, vamos ver o pôr do sol. Pôr do sol, o sol vai se pôr no lado oeste, que significa, né, point, é onde o sol se põe. Então, ao amanhecer, ele nasce, ao anoitecer, ele se põe. Foram também estabelecidos pontos norte, sul, né, leste e oeste, como eu falei para vocês. Aqui, olha, observe a imagem. Observando essa imagem, né, de posicionamento. A pessoa está posicionada com os braços abertos. E à frente da pessoa nós temos o quê? O norte. Do lado direito, a mão direita, nós vamos ter o quê? O lado leste. A mão esquerda, nós vamos ter o quê? O lado oeste. E no atrás, vamos ter o quê? O sul. Então, é bem interessante, é bem fácil. Então, lembrando, por exemplo, no momento que eu quero me localizar, professora, eu lembro de que ponto, qual que fica mais fácil para saber os outros pontos cardeais. Então, se você souber, né, por exemplo, na sua cidade, onde o sol nasce, e aí pronto, você sabe que ali já é o leste. Aí é só você se posicionar com o seu braço direito, né, apontado para o leste, e os outros pontos cardeais você vai saber automaticamente. Porque você sabe o leste, você sabe o oeste, que está à esquerda, você sabe que o norte vai estar à sua frente e o sul atrás, ok? É bem fácil. A rosa dos ventos. Com base nos pontos cardeais, foram determinadas direções intermediárias, conhecidas como os pontos colaterais, que é o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, nós temos o que aqui? Os pontos colaterais, certo? E aí nós temos também, como eu falei para vocês, os pontos subcolaterais, que é o norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, nordeste e oeste, sudeste. Vocês observam essa rosa dos ventos. Olha aí. Essa rosa dos ventos, ela funciona como um conjunto de referências a partir do ponto onde o observador se encontra. Geralmente, né, o observador ele vai se posicionar aí no norte e aí ele vai saber, né, todos os outros pontos cardeais, pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Os pontos de orientações cardeais, colaterais e subcolaterais compõem a figura denominada rosa dos ventos, é a que vocês estão vendo aí à direita, na imagem, né, na tela do celular de vocês, é a rosa dos ventos, que ela tem todos esses pontos. Vamos para a próxima página. Deixa eu passar aqui. Calma aí. Calma aí, pronto. E aí nós temos a orientação pela bússola. A bússola, olha aí o instrumento, né? Observe aí, do lado esquerdo, é uma ilustração, né, da bússola. É um instrumento também de orientação, que ela parece com um relógio. Né? Quando a gente observa assim, isso aí é um relógio, né? Não, não, isso aqui é uma bússola, um instrumento de orientação. Esse instrumento de orientação, né, hoje em dia, com a tecnologia, no nosso dia a dia, né? Porque o próprio celular, a gente já tem orientação, localização com o celular, né? Hoje em dia, a bússola, ela é utilizada bastante na navegação, né? E hoje em dia já existe também o GPS facilitando aí a vida dos navegadores, mas ainda ela é muito utilizada, certo? Na navegação. Então, a bússola é um instrumento de orientação que se parece com um relógio inventado pelos chineses há muito tempo. Ela possui uma agulha imantada, que gira sobre um eixo, e um mostrador, no qual ele é desenhada a roda dos ventos. Aí vocês observam aí a roda dos ventos. Na bússola, ela sempre vai estar a agulha da bússola, olha, você observe aí que ela tem um pontinho vermelho, certo? Esse pontinho vermelho, ele vai estar sempre indicando o norte.
sempre ele vai estar indicando o norte. E aí, a partir do momento que você sabe o ponto cardeal do norte, também você vai saber automaticamente os outros pontos cardeais, você vai conseguir se localizar, certo? Os navegadores utilizam muito, eles conseguem se localizar, principalmente, né, a partir desse ponto, do ponto norte geográfico, que é chamado do norte geográfico, certo? Para não se desviar da direção norte geográfica, aviões e embarcações que empregam a bússola como instrumento de orientação usam também mapas especiais chamados de carta de navegação. Essas cartas corrigem diferentes polos magnético e geográfico, permitindo que os deslocamentos a longa distância ocorram de maneira mais precisa, com erros mínimos. Então, aí vocês observam, né, que já um pouquinho aí da tecnologia, já um emprego, né, de outro instrumento para facilitar, que é as chamadas cartas de navegação, para facilitar para que dê uma localização específica, dê um dado mais correto. E aqui nós temos, né, os instrumentos de orientação. Lembra que eu falei? Hoje em dia tem uma tecnologia que vem facilitando muito a vida das pessoas. Hoje nós temos aí, né, vários e vários outros instrumentos que vai estar facilitando no nosso dia a dia para a localização. Antigamente, não sei se vocês já perceberam isso, mas antigamente era assim, as pessoas não sabiam um endereço, mas sabiam um ponto de referência. Chegava no ponto de referência e aí ia perguntar, ei, onde é tal lugar, tal? E aí as pessoas davam essa orientação, olha, a rua tal, vai na direita, depois você entra na esquerda, dava essa localização. E hoje em dia as pessoas não existem ainda, certo? Pessoas que perguntam, que buscam essa orientação. Mas hoje as pessoas usam muito o GPS, né? Que é o GPS, professora? É um aparelhinho, né? Que o significado dele é o quê? Sistema de posicionamento global. Que sistema é esse? Esse sistema, ele permite a localização de todos os pontos sobre a superfície da Terra. Então, existe por trás, né, desse instrumento, radares, rádios, uma diversidade no sistema de GPS que vai dar essa orientação mais precisa, né? Juntamente aí, né, é a tecnologia, né, que domina aí. E aí vocês façam um teste, coloquem no celular de vocês uma localização, coloca lá no Google Maps, e aí vocês colocam rua Tobias Barreto, um exemplo. E aí ele vai dar a localização, se você quiser a rota, ele vai colocar lá, iniciar a rota, certo? E aí é esse sisteminha que nós usamos no nosso dia a dia e que facilita muito, certo? Essa questão de localização. Então, os receptores de GPS recebem os sinais dos satélites artificiais na órbita da Terra e calculam a própria posição. O uso do GPS, como representado na fotografia a seguir, olha aí, tem sido cada vez menos comum em celulares, automóveis, para auxiliar os pedestres e motoristas em seu deslocamento. E é muito frequente na navegação marítima e aérea. Então, um colega de vocês diz assim, olha, vem na minha casa, e aí ele vai lhe dizer lá o nome da rua. Se você não sabe onde é aquela localização, o que é que faz? Coloca lá no celular, coloca lá no GPS, e você pode, não é só utilizado só por motoristas, só quem tem automóveis, não. Pessoas, né, os pedestres, também podem utilizar o GPS, né, para se orientar, para se localizar, facilita muito, né, a vida das pessoas. Então, aí é um exemplo de um instrumento de localização. Vamos à próxima página. Vamos lá. Então, nós temos aqui localização, deixa eu colocar certinho, localização no espaço geográfico. Então, nós temos, né, os pontos de orientação são muito importantes para indicar as direções e localizações a partir de um ponto de referência, mas será que eles são suficientes para determinar com precisão qualquer local da superfície terrestre? Então, vejam só, existem, né, os pontos de referência, algumas medidas de orientação, mas
não é com exatidão, por exemplo, com dados de localização específico, né? Quando queremos indicar alguém onde é a nossa casa, podemos usar o ponto de referência, como uma avenida. Porém, se queremos localizar nossa superfície do nosso planeta, uma cidade ou um navio em alto mar, precisamos de orientação mais precisa. Para localizar lugares ou objetos com exatidão na superfície terrestre, usa-se um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre os mapas e globos. Então, aqui, ele é uma localização mais precisa, porque ele vai dar, né, ele vai indicar os paralelos, né, os meridianos, e aí, entre essa questão de paralelos e meridianos, eles vão dar longitudes e a latitude. Então, os paralelos. O que são os paralelos? São linhas imaginárias, horizontais, que circundam o planeta Terra. Então, qual é o principal paralelo que vocês devem lembrar sempre? A linha do Equador. A linha do Equador divide o globo terrestre, né, a Terra, em duas partes iguais, que dividem em dois hemisférios, que são o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Então, nós temos aqui os paralelos. Deixa eu colocar aqui. Pronto, olha aqui, ó. A imagem à minha esquerda, nós temos os o exemplo de paralelos, certo? Os principais paralelos. Aqui nós temos o Equador. Observe aí, dividindo o globo, a parte laranja, a parte norte, a parte amarela é a parte sul, que é hemisfério norte e hemisfério sul. No ponto zero da linha do Equador vai estar zero. A medida em grau vai estar zero. E essa medida, ela pode atingir um máximo de 90 graus. Ela pode atingir de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul. E aí nós temos, né, os principais paralelos: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, que é no hemisfério norte, e Círculo Polar Antártico e Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. E aí, à sua direita, você observa aí os meridianos. Qual é o meridiano principal? O meridiano de Greenwich. Também os meridianos são linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias, elas são traçadas, né, vertical, né? Os paralelos é horizontal. Os meridianos são verticais, são linhas verticais, certo? E aí os meridianos, ele também divide o globo terrestre em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Observe aí, hemisfério leste é o que está de roxo, lilás, e o hemisfério oeste é o que está de verde, ok? E também no meridiano de Greenwich, o ponto principal ele vai estar, né, em 0 graus. Ele pode variar, ele pode ir até o valor máximo, certo, do hemisfério, das linhas dos meridianos, ele vai de 0 graus, que é no meridiano de Greenwich, até 180 graus, tanto de leste quanto de oeste. Então, ficou claro isso aqui, né? Os principais paralelos. Equador, observe aí, paralelo do Equador, que divide o globo em norte e sul. Hemisfério norte é o que está de laranja, hemisfério sul que está de amarelo. Meridianos, divide o globo em leste e oeste. Lembrando que a base é o quê? O meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. E aqui nós temos, né, a latitude e a longitude, como eu falei para vocês. Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre. E aí vocês vão lembrar da linha do Equador, certo? A latitude é a base da linha do Equador. E a longitude também, essa distância medida em graus da superfície terrestre em relação ao quê? Ao meridiano de Greenwich, ok? Então, latitude, tendo como base a linha do Equador, e a longitude, tendo como base o meridiano de Greenwich. Aqui nós temos as coordenadas geográficas, certo? Que a partir desses pontos, né, dessas linhas imaginárias de latitude e longitude, que nós vamos ter, né, essa localização nos paralelos e os meridianos.
É aqui um exemplo de um planisfério, né? E ele vai identificar a coordenada geográfica de cada ponto. Então, nós temos aqui o ponto A. O ponto A, a latitude vai ser a qual? Ela vai ser 60 graus no hemisfério norte. O ponto A em meridianos vai ser quantos graus? 30 graus, certo? Aí no lado o quê? Leste. Por quê, professor? O norte e leste. Porque os paralelos e a latitude, ela vai dividir o globo em norte e sul. Então, o ponto A ela está na parte norte, certo? De acordo com os paralelos. O meridiano e a longitude, nós vamos ter o meridiano vai dividir o globo em leste e oeste. Então, por isso que o ponto A está do lado leste. O ponto B, vamos lá, o ponto B. O ponto B, nós temos aí de paralelo, latitude, dando a latitude 20 graus, certo? E os meridianos e a longitude, nós temos quantos graus? 30 graus. Ponto B está em que hemisfério? Então, ele vai estar na latitude, né, nos paralelos do norte, e nos meridianos e a longitude ele vai estar no lado leste, ok? Para ficar fácil aí para vocês. Vamos aos próximos. Então, vou passar aqui um croquis, né, esse desenho esquemático com esboço à mão livre. Então, quando vocês vão fazendo um croquis, um exemplo, um desenhozinho, é a mão livre. Uma planta é uma representação plana bem detalhada. Então, um croquis ele é mais amplo, a planta é bem mais detalhada. Por exemplo, vai fazer uma planta de uma casa, então precisa todos os detalhes da sala, do quarto, né? E aí, a carta já é uma representação já mais visto de cima. Então, uma proporção maior, né? Então, por exemplo, ela pode estar representando uma rua, um bairro, certo? Uma região ali de um parque. A carta tem essa representação geográfica vista de cima, e ela é plana, então ela é bem maior, né? A questão de tamanho aí. Vamos lá. Aí nós temos o próximo, que são aqui, nós temos o mapa, a representação do espaço geográfico também visto de cima, e aí nós temos uma representação plana, reduzida, né, os aspectos naturais e artificiais. Aí nós temos os blocos de diagrama, representação de 3 dimensões, aí nós temos o comprimento, a largura e a altura, né, em parte da superfície da Terra, e a maquete é o modelo de miniatura da construção civil, ou em parte restrita da superfície terrestre. Então, a professora passa para vocês uma maquete, a maquete da sala de aula. Então, vocês vão fazer uma representação da sala de aula em forma de quê? De miniatura. E aqui, nós temos agora a nossa atividade de hoje. Nós temos a atividade aí na página 43, vocês vão responder a questão 1, a questão 4 e a questão 5. Lembrando que vocês devem tirar a foto e mandar para o seu professor, né? Coloca o nome no caderno e manda a foto para o seu professor. Qual ponto cardeal é determinado pelo nascer do Sol? Lembrando, qual ponto cardeal que determina o nascer do Sol? O ponto leste. Descreva como podemos identificar os pontos cardeais com base na observação do Sol. Lembra que eu falei? Temos o leste na nossa mão, direita, e aí automaticamente nós temos o lado oeste na nossa mão esquerda, nós temos o norte na nossa frente e o sul a nossa atrás de nós, né? Então, identifica assim, né? Se você sabe o ponto leste, você vai saber o oeste, a esquerda, o norte na sua frente e o sul atrás. Essa é a resposta. A quarta questão. O que são maquetes? Responda. Então, o que são maquetes? A representação do espaço em miniatura, ok? Como são representadas, né, os seus elementos? Aqui nós temos. De maneira geral, áreas dos elementos são representadas nas maquetes, são reduzidas de forma proporcional, compondo a miniatura da realidade. Então, lembra os objetinhos pequenos, como eu falei, um exemplo, vai fazer uma maquete da sala de aula, vai fazer as carteiras, as cadeiras, tudo pequenininho. Quais são os principais usos?
Então, para que essas maquetes? Então, elas são utilizadas para quem? Elas são utilizadas para arquitetos, por engenheiros, né? Para representar obras, né, que vão ser executadas. Por exemplo, geralmente as grandes empresas, elas projetam, né, um apartamento, né, um prédio. E aí elas fazem a maquete daquele prédio para quê? Para fazer a propaganda, para que as pessoas visualizem como será. E aí faz aquela miniatura, né, de todo aquele complexo tal, de apartamentos e de prédios ali. E a quinta questão, para interpretar um mapa, é preciso estar atento aos elementos da representação cartográfica. Sobre a escala, indique seu caderno alternativa correta. A escala, a letra A indica as direções cardeais. Não, na escala não vai ter essa indicação dos cardeais. Mostra quanto a superfície foi deformada no plano. Não, a escala ela vai expressar a dimensão do espaço que foi projetado, certo? Então, aí a alternativa correta é a letra D. Pessoal, continuem fazendo todas as atividades, respondendo todas as questões, né, acompanhando todas as aulas dos seus professores.